Amigos e leitores do site Monfort, nós estamos novamente aqui para mais uma das nossas videoaulas e hoje novamente está conosco o professor Marcelo Andrade. Ele dispensa apresentações, acho que todo mundo que vê os nossos vídeos já conhece. Aqueles que eventualmente vai pela primeira vez, ele costuma dar aulas aqui relativas à história, ele é professor de história. E hoje ele vai falar um pouquinho a respeito da Rússia. A Rússia tem na história um papel bastante importante, né? Não vou detalhar, o professor Marcelo vai contar, mas destaco apenas Fátima, né? Que Fátima é citada, né? Nossa Senhora cita a Rússia em Fátima, só por aí a gente já vê a importância da Rússia. Mas antes de começar a aula, acho que eu não me alongo nessa introdução. Antes de começar a aula, eu pediria para o professor Marcelo rezar para nós darmos início. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Santa Olga e São Vladimir. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Santo. Amém. Bom, conforme o Alberto falou, nós vamos tratar hoje sobre a Rússia. Na verdade, vão ser duas aulas. Essa primeira parte de hoje vai ser a história desde as origens até o começo do século XX, comecinho do século XX. E depois, na segunda aula, nós vamos ver desde o comecinho do século XX até alguma coisa da atualidade da Rússia hoje. E aí vai englobar, obviamente, o comunismo, a história da Revolução Russa e a participação da Rússia na Segunda Guerra Mundial, que é bem interessante. Então, conforme o Alberto já pegou o gancho aí de Fátima, o grande interesse do estudo da Rússia é porque Nossa Senhora citou Fátima. Só duas nações ali que surgem ali da profecia citadas por Nossa Senhora, que é Fátima e Portugal. Portugal, obviamente, com uma conotação positiva, quando Nossa Senhora falou que a fé se manterá em Portugal. O dogma da fé se manterá em Portugal. E a outra que a Rússia ia espalhar seus erros sobre o mundo. Então, esse antagonismo entre Portugal e Rússia é bem interessante. Na última aula do Império Português, eu comentei um pouco sobre a Fátima e Portugal. Então, eu só vou fazer apenas um gancho relativo a Portugal. Portugal foi uma nação que espalhou o bem, espalhou a fé pelo mundo inteiro, desde o Brasil até o Japão, desde Sacramento, no Uruguai, até Nagasaki, no Japão. E é o oposto histórico da Rússia. Enquanto um espalhou bem, a Rússia espalhou o mal. Enquanto Portugal foi uma nação, por causa do Padoado, submissa à Igreja Católica, a Rússia se revoltou, como nós vamos ver. Então são extremos históricos, são extremos geográficos também, em tamanho, né, em posições na Europa, né? Portugal é bem ocidental, sob vários pontos de vista, bem romano, sob vários pontos de vista, e a Rússia é bem anti-romana, e bem orgulhosa sobre outro ponto de vista. Então, quando Nossa Senhora espalhou seus erros para o mundo, você espalhou seus erros para o mundo, dá a impressão que é só o comunismo, né? Porque o comunismo foi o grande erro que a Rússia espalhou para o mundo, e de fato, o comunismo foi a doutrina mais criminosa da história. Porém, a Rússia teve outro erro, que nós vamos abordar ao longo da história, que foi relativo ao movimento eslavófilo. Então, talvez o uso do plural, é lógico, a gente não sabe, né? Nem eu vou querer saber se eu vou solucionar a profecia. Mas se Nossa Senhora quis se referir a dois erros, é muito interessante. Tanto dois erros bem extremos, bem extremados, né? Tanto o comunismo como o movimento eslavófilo são dois erros russos e com concepções opostas, dialeticamente opostas, como nós vamos ver. Então, o estudo da Rússia é bem interessante, só por Fátima já seria interessante, claro. E também, ultimamente, a Rússia está dando muito trabalho. Depois da queda do Muro de Berlim em 89, depois da dissolução da União Soviética em 90, 91, parecia que a Rússia está dada a ser um país completamente secundário, né, no mundo.
Terceiro mundo, né? Terceiro Parecia mundo. que a Rússia tinha ido para o terceiro E mundo. de repente, de uns anos para cá, a Rússia surge com uma força, né? Incrível, uma força desproporcional, né? E muita gente no Ocidente e na Europa, principalmente uns direitistas românticos e ingênuos, acha que a Rússia pode vir até a ser a salvadora do mundo, como já foi tida, né, esperada em outras épocas. Então, por esses dois pontos de vista, primeiro, por causa de Fátima, claro, mais importante aspecto para estudar a Rússia, e depois, por causa dessa força da Rússia agora, né, no mundo contemporâneo, é interessante nós estudarmos. Então, nós vamos desde a origem começar agora. Pois bem, muito bem. Só que a Rússia, o termo Rússia é meio vago na história. Tanto é que se dizia que Moscou é a capital de todas as Rússias, o czar era czar ou César, né, de todas as Rússias. Então havia uma Rússia e outras Russinhas, por exemplo, a Rússia Branca e a Pequena Rússia, a Belarus hoje e a Ucrânia. E justamente o marco inicial de um primeiro reino realmente organizado, com força, onde envolve Moscou, Kiev, foi o núcleo da Rússia, não começou na Rússia Grande, não começou liderado em Moscou, mas sim começou com a chamada Rússia da Ucrânia, Rússia de Kiev, conhecida pelo nome de Rus de Kiev. Então lá se formou um reino com esse nome, Rus de Kiev. Esse reino era pagão, havia sacrifícios humanos lá. E aí eu pego um outro gancho com uma outra aula minha, quando eu falei das aulas lá da Grécia, das revoluções na Grécia, acho que até na Paideia eu também citei, que sempre teve sacrifícios humanos em todos os reinos da história, todos os reinos antigos, da Idade Antiga, sempre teve sacrifícios humanos, com exceção de Israel. Israel foi o único povo que não teve sacrifício humano. Então, mesmo no Japão teve sacrifício humano, na China teve sacrifício humano, no Brasil tinha o canibalismo, Os índios, astecas, incas, na África tinha, índios americanos também havia sacrifício humano. Não se conhece nenhum lugar, a não ser Israel no mundo antigo, e não tenha tido sacrifício humano. Os sacrifícios humanos foram rompidos primeiro por Israel, obviamente, e depois com o advento da Igreja Católica, onde a Igreja Católica fomentou a civilização, os sacrifícios humanos foram sendo abolidos. Em Roma também havia sacrifício humano, só que Roma foi interrompido antes antes da conversão de Roma. Foi interrompido na época de Crasso. Na Grécia também havia sacrifício humano também. Então todo mundo antigo havia. E lá na região onde é hoje a Rússia, havia muito sacrifício humano. Havia, por exemplo, em Kiev, que foi a capital do primeiro reino organizado da então Rússia, né? Havia o sacrifício ao deus Perum, que sacrificava bois e também sacrificava seres humanos. Né? Nós estamos falando de que ano, Marcelo, mais ou menos? Estamos falando lá do ano 800, ano 900, se formou esse reino. E esse reino acabou se convertendo à fé católica. E agora, como ele se converter, é bem interessante, porque antes da formação desse reino, um lugar que era completamente abandonado pelo paganismo, onde a cultura grega e nem o Império Romano tinham alcançado, o apóstolo Santo André fez uma missão para lá, por meio do Mar Negro, ali na Península da Crimeia. A Península da Crimeia, no Mar Negro, que hoje pertence à Ucrânia, né? Agora a Rússia está colocando a mão lá, mas aquela região ali tinha uma influência grega e durante um certo tempo também teve influência romana. Ali então tinha alguma coisa de cultura relativamente avançada para aquela região. Santo André aportou lá numa cidade chamada Kherson, e de lá Santo André subiu em direção ao norte, subindo pelo rio Dnieper, esse nome russo é difícil de gravar. Não é fácil, né? Não é fácil, Dnieper, não sei se fala. Nem o nome das pessoas, né? Não dá para gravar o nome. Bom, é o rio que banha Kiev, e Santo André chegou até onde seria Kiev. Kiev não tinha sido fundada ainda, mas ele esteve na região de Kiev, fez umas conversões ali entre os pagãos, e lá ele profetizou que Kiev ia ser a capital de um reino católico. Então foi uma profecia que se realizou. E
houve missionários da igreja grega naquela região. Aí nós podemos lembrar de São Cirilo e São Metódio. Só que Cirilo e São Metódio eles não tiveram bem em Kiev, eles estiveram na Crimeia. Então vou começar primeiro falando um pouco do São Cirilo, senão começar a confundir. Primeiro São Cirilo e Metódio, depois nós vamos avançar então na conversão da Ucrânia. Então São Cirilo e São Metódio foram dois santos do século IX. Eles eram da igreja grega e eles, a pedido do Papa, o Papa enviou eles para dois lugares. Um num reino estranho, chamado Reino dos Casares. Esse Reino dos Casares é onde hoje, em volta do Mar Negro, foi um reino judaico. Os judeus não gostam de citar muito os Casares por causa da lenda da raça pura, né? Mas os Casares foi um reino judeu, não propriamente da raça descendente de Sem, eles não eram semitas, eles eram caucasianos. Então essa coisa é meio estranha ali no mundo do judaísmo, ninguém comenta muito, mas houve um reino judaico ali naquela região. E São Cirilo pregou para esse reino lá, de novo na cidade de Kherson lá. E nessa cidade de Kherson, o São Cirilo encontrou as relíquias de São Clemente, o terceiro Papa, né? Quarto Papa, terceiro Papa. São Pedro, São Lino, São Clemente, né? Não, quarto Papa. Quarto, né? São Pedro, São Lino, São Anacleto, São Clemente. O quarto Papa... Anacleto, Lino e Clemente. O quarto Papa, ele foi preso e enviado para Kherson, que é naquela região, no fim do mundo, do Império Romano, e lá ele foi martirizado e morto. E São Cirilo achou os restos mortais dele e levou para Roma. E depois o São Cirilo se tornou devoto de São Clemente e andava sempre com as relíquias dele. Mas então, o primeiro contato do mundo de São Cirilo com o mundo eslavo foi, né, por meio desse reino casar, esse reino misteriosíssimo dos casares judeus. Depois aí São Cirilo voltou para Constantinopla, voltou lá para o ambiente grego, era ligado à igreja grega, embora tenha morado e morrido em Roma, né? Depois aí numa outra fase, a pedido de um reino chamado de Grande Morávia, um reino que não existe mais, que é onde hoje englobaria a República Tcheca, a Eslováquia, a Hungria, uma parte da Polônia e o extremo oeste da Ucrânia. Era chamada Grande Morávia, era um reino eslavo, e o rei lá, que agora me foge o nome, pediu para o Papa a vinda de algum missionário lá. E foi enviado o São Cirilo e São Metódio. Aí foram dos dois irmãos. São Cirilo e São Metódio eram dois irmãos, os dois são santos. Aliás, o Papa João Paulo II declarou São Cirilo e São Metódio também como patronos da Europa, assim como São Bento. E lá eles fizeram grandes conversões, e eles fundaram uma escola e desenvolveram um alfabeto que ia dar origem ao alfabeto que leva o nome do santo, alfabeto cirílico. E nós já mostramos, isso aí demonstra como é que é a pregação, como é que a igreja faz a obra civilizatória, né? Ela não só converte as pessoas, como ela também vai educar, ensinar alfabeto para essas populações, né? Isso aqui o Anchieta fez aqui com os índios, São Francisco Xavier fez no Japão, Tomás Estevão fez na Índia. Quer dizer, em todo lugar onde tem os missionários católicos, não só eles convertem os incréus, como eles também ajudam dar alguma civilidade para esses povos. Então foram vários santos que fizeram até alfabetos locais. Por exemplo, o alfabeto do Vietnã também foi feito por um missionário, Alexandre Rhodes. E São Cirilo e São Metódio então ajudaram a desenvolver uma escola que culminou num alfabeto e culminou numa literatura eslava. Então os primeiros livros escritos na língua eslava foram livros escritos por São Cirilo e São Metódio e pelos discípulos dele na língua eslava. Então a escrita eslava nasceu em ambiente religioso, nasceu com uma literatura religiosa. Depois esse alfabeto cirílico foi adotado pela Rússia, né, lá já no ano 1400, 1500, já com bastante força, quando era ortodoxo, né? Então é só para falar alguma coisa de São Cirilo e São Metódio, que são os apóstolos dos eslavos, embora nenhum nem outro tenha tido nem em Kiev, nem em Moscou.
Agora sim, vamos voltar então ao Rus de Kiev. O Rus de Kiev, então, foi um reino, no começo pagão, e aí, por causa de afluxo não direto de São Cirilo, nem direto de São Metódio, houve alguns missionários da igreja grega lá. E aí tem muita lenda nessa história de conversão, e já tem um texto de Fócio, que era então patriarca de Constantinopla, fazendo alusão a católicos, né, cristão falava na época, que católico agora se usa mais só depois dos protestantes, né? Se falava de cristãos já no Rus de Kiev. Ele mandou então alguns missionários para lá. Um trabalho desses missionários acabou convertendo-se à fé católica a rainha Olga. Essa rainha Olga acabou se convertendo à fé católica. E ela morreu, ela foi então canonizada pela Igreja Católica. Quando ela morreu, o reino começou um processo de conversão, mas não completo. O filho dela, houve um processo, o filho dela era pagão, não se converteu à fé católica, o paganismo recrudesceu com força. Aí veio o neto dela, o futuro São Vladimir, que era um pagão fanático e odiava a igreja, tanto é que martirizou Santo Teodoro e São João, que foram mártires na mão do Vladimir, então pagão, e obcecado pelo Perum, então fazia sacrifício humano lá em Kiev. Aí também a história meio misteriosa, como que ele se converteu. Uns dizem que ele teria feito um desafio, né? E aí ele viu que o lado mais racional teria sido a fé católica, outros dizem que foi por causa de uns embaixadores que ele enviou para Constantinopla, e esses embaixadores o convenceram que era a fé verdadeira. Bom, o fato é que ele se converteu. Uns dizem que ele foi até Kherson, que é um lugar lendário lá por causa de Santo André, por causa de São Clemente, por causa de São Cirilo. A rainha Olga morreu em 969. Então nós vemos que na Ucrânia já há 100 anos, né, já havia um catolicismo ainda incipiente lá. Com a rainha Olga foi um primeiro fato, já no século seguinte, 100 anos depois dos primeiros católicos, pelo menos registrados na Rus de Kiev, que hoje seria o território bem da Ucrânia e incluiria um pouco da Rússia. E o neto dela, o Vladimir, então, que nós estamos falando, era um pagão fanático, e ele se converteu. Ele destruiu todos os ídolos, jogou o ídolo do Peru no rio de Dnieper, e ele fez uma grande conversão assim em massa. Ao contrário da avó, ele fez praticamente o reino inteiro se converter. Alguns dizem que meio forçado, mas o fato é que o reino inteiro praticamente se converteu. Houve um batismo maciço nas águas do Dnieper, e todas as outras cidades, né, que pertenciam ao reino, inclusive lá na região de Moscou também, todos os príncipes locais aderiram à fé católica e houve conversões em massa. A coisa então, a visão, né, não o sonho, a visão de Santo André tinha sido realizada, que em volta daquela cidade ia se tornar um reino católico. De fato, foi um reino católico lá bem no coração da Rússia, né? Só que, infelizmente, aliás, no local do sacrifício do martírio de São Teodoro e São João, obviamente o rei São Vladimir se arrependeu, ele mandou construir uma igreja chamada Igreja da Dormição de Nossa Senhora. Bom, então, as coisas iam bem no Rus de Kiev, ia tudo bem se não fosse o cisma do Oriente. Então vamos comentar um pouco então o cisma do Oriente, não confundir com o cisma do Ocidente. Até então, o Império Romano, ele foi dividido em dois, não vou alongar muito na história do Império Romano, foi dividido em dois, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Esse Império Romano do Ocidente acabou gerando o Império Bizantino Católico, cuja capital era em Constantinopla, né? Depois Bizâncio, atual Istambul. E esse reino do Império Bizantino Católico foi um reino muito poderoso, mais rico que Roma, né? E aí começou a crescer o orgulho lá e várias questões, né, de fé, o famoso filioque, né? Já no século IX já teve problema com algumas questões religiosas com Constantinopla e também algumas questões de governo e de política. Até as questões de governo e de política foram antes da questão do filioque. E essa briga aí
esse orgulho, né? Que São Tomás diz que o cisma é sempre produto do orgulho. Então essa soberba aí do reino bizantino católico acabou culminando no cisma de 1054, quando houve excomunhão recíproca tanto do Papa quanto do Patriarca de Constantinopla, e o Patriarca de Constantinopla contra o Bispo de Roma, né? O Bispo de Roma é que tem a jurisdição universal, e aí o Patriarca de Constantinopla contestou isso depois, né? Teve um cisma e teve um problema de heresia. Então hoje a Igreja Ortodoxa ela é cismática e herética, né? Eu vou voltar ainda a falar várias vezes da Igreja Ortodoxa, mas eu estou situando o problema do Rus de Kiev por ter se perdido. Como o Rus de Kiev era muito ligado à Igreja grega, quando houve o cisma, o rei naquela eles também usavam um título oriental, às vezes Khan, lá no Rus de Kiev. Bom, mas o rei lá, ele acabou aceitando o cisma que foi o patriarca de Constantinopla, era Miguel Celulário, né? Celulário. Parece celular, né? Celular. Ele era moderninho, Moderninho, né? Que nem os hereges de hoje, muito então, moderninho. Então, o patriarca Miguel que fez o cisma e o rei do Rus de Kiev aderiu ao cisma, infelizmente. E o Rus de Kiev ainda ocupava todo esse espaço que você disse, toda essa área que você Ele tinha ocupava dito? boa parte da Ucrânia, incluía Moscou e até acho que um pouco os Urais. Quer dizer, era bem grande, então. Bem grande. Ele aderiu ao cisma acabou progredindo lentamente na Ucrânia. Eu vou contar a história da Ucrânia até o final para depois não confundir muito com a história do patriarcado da Rússia, porque as coisas ficam confusas e começa um vai e vem, né? Então, esse foi lentamente aderindo, embora o rei tenha aderido de imediato ao cisma, né? A ortodoxia, imagina, palavra contraditória, eles são heterodoxos, ficaram com a fama de ortodoxos, né? Lentamente, o exemplo que foi bem lento, no século XV, um bispo de Kiev participou do concílio de Florença. Então ele era ainda ligado ao Papa, pelo menos um bispo lá era ligado ao Papa no século XV. O reino do Rus de Kiev se dissolveu no século XIII por causa da invasão dos mongóis. Aí a Ucrânia passou a ser sob influência da Polônia. Quando a Polônia atingiu um auge, junto com a Lituânia, chamado República dos Dois Reis, chamada Duas Repúblicas, que ocupavam uma vasta extensão que incluía até a Ucrânia. Sobre a influência da Polônia, então já no século XVI havia muito mais ortodoxos no território da Ucrânia e já não podia mais falar Rus de Kiev, já tinha sido dissolvido. Toda a região da Ucrânia pertencia como um governo vassalo à Polônia e à Lituânia. Havia ali a maioria esmagadora da população e dos bispos eram cismáticos ortodoxos. Porém, graças à influência de missionários e também do rei Sigismundo da Polônia, a Ucrânia voltou à fé católica, no chamado Acordo de Brest. O Papa aceitou esse acordo e a Ucrânia, a maioria dos bispos, acabaram voltando à fé católica. Então parecia que a Ucrânia ia reviver os bons tempos de catolicismo. A coisa ia muito bem, até então a Rússia, que nós não falamos, vamos falar só para não perder o fio da Ucrânia. Aí a Rússia, o Principado de Moscou cresceu, se tornou a Rússia, englobou a Ucrânia, lá no final do século XVIII, mais ou menos, e começou a perseguir os católicos na Ucrânia. E acabou praticamente sumindo o catolicismo da Ucrânia. Esqueci de falar, esses bispos e católicos vinculados ao Acordo de Brest, que foi em 1596, são chamados de uniatas. E até hoje a maior parte dos católicos de rito oriental são ucranianos, disparado. Não vamos confundir os católicos de rito oriental com os ortodoxos. Católicos de rito oriental são os melquitas, maronitas, sírio, malabar, ucranianos, russos, que são ligados a Roma. Os ortodoxos são também chamados de rito oriental, só que eles não são ligados a Roma, eles são cismáticos e hereges. Não só cismáticos, também não só hereges, mas os dois.
Que não falta é divisão lá, não né? falta divisão, uma confusão. Você vê quando sai, tira a unidade que era Roma, aquilo vai se dividindo sem fim, né? Exatamente. Eu vou voltar a falar ainda da Igreja Ortodoxa. Eu vou pegar o fio da Ucrânia até o final para não confundir, né? Então a Ucrânia voltou à fé católica e a Rússia então perseguiu os católicos brutalmente. Essa perseguição aos católicos foi até o começo do século XX. Aí o Nicolau II deu uma liberdade religiosa, teve um novo florescimento do catolicismo, aí veio a Revolução Russa, e aí acabou com o catolicismo, tanto na Rússia como na Ucrânia de novo. E agora, de novo, agora no comecinho do século XXI, está tendo uma nova perseguição contra os católicos na Ucrânia, né? De novo com a Rússia lá. Então a Rússia sempre perseguiu ali a Ucrânia e sempre teve perseguição religiosa lá na Ucrânia. Bom, então nós vimos agora sim, nós vamos retomar o fio da meada e vamos agora falar da Rússia grande, né? Propriamente dita. Então, aquele núcleo lá, que foi o Rus de Kiev, ele se dissolveu, foi controlado pela Polônia. Aí, paralelamente a esse controle da Polônia, uma outra região vizinha à Ucrânia, aí sim foi o núcleo do Império Russo, que foi o chamado Principado de Moscou, que surgiu mais ou menos no século XIII. Quando esse Principado de Moscou, não é que ele surgiu, ele se tornou mais forte no século XIII. Ali era uma região de senhores feudais muito decadentes. Não vamos confundir senhores feudais com os senhores feudais do Ocidente. Os do Ocidente eram bons católicos, aqueles senhores feudais eram mais para tiranos locais de índole oriental do que índole ocidental. E aí que surgiu com mais força o Principado de Moscou. Esse Principado de Moscou era totalmente ortodoxo. Não havia praticamente quase ninguém lá católico. Ele cresceu e começou a se fortalecer bastante. E nessa aí não só o Principado de Moscou e depois a Rússia vai dominar a Ucrânia no século XVIII. Né? Ele começou a crescer bastante em direção ao sul-norte e leste, muito mais do que a oeste. E crescer por quê, Marcelo? Começou a se organizar? Ele ficou mais organizado que os outros aí pela força, né? Pelas armas, aí ele começou a Quer dizer, um povo mais guerreiro ali. Mais guerreiro, mais forte, começou a crescer, dominar. Intermináveis guerras contra turcos, contra mongóis, intermináveis. E a ligação deles, do Principado de Moscou, era com Constantinopla. Então Constantinopla já tinha aderido ao cisma, claro. Ali era praticamente 100% ortodoxo. Eles cresceram. E mais ou menos no século XV, temos que avançar a história, senão não vai dar para falar tudo, mais ou menos no século XV, o mundo ortodoxo sofreu um grande baque, que foi a queda de Constantinopla. Queda de Constantinopla em 1454, né? 54 para 55. Constantinopla caiu na mão dos turcos muçulmanos. Por ironia do destino, o último Kaiser, lá o rei do Império Bizantino Ortodoxo, primeiro foi o Império Bizantino Católico, depois o Império Bizantino Ortodoxo. O último rei, que tinha 2 títulos, Basileu e César, a cair também tinha o nome de Constantino, né? Ironia do destino. Começou com Constantino, terminou com Constantino. Mesmo. Ironia do destino. Quando ele caiu, foi um baque em toda a civilização do mundo ortodoxo. Por quê? Porque nessa época já surgia a lenda da Segunda Roma, né? A Segunda Roma já tinha, só que estava bem forte aí no século XV o milenarismo da Segunda Roma. Tem um milenarismo, vou comentar depois. Só grave isso. Então havia a Primeira Roma, óbvio, só tem uma Roma, claro. Só tem uma Roma, aquela que foi capital do Império Romano e que é a sede do Papado, ponto final. Só que aí Constantinopla se alvorou ser a Segunda Roma. E essa Segunda Roma caiu na mão dos turcos. Então ali foi um baque para o mundo ortodoxo tremendo. Então ia ter que surgir uma terceira Roma. E essa terceira Roma ia ser Moscou. Já que a primeira supostamente tinha se perdido, a segunda caiu nas mãos dos muçulmanos e ia surgir então a terceira Roma. E quando caiu o Constantinopla na mão dos turcos, o czar, aí nós vamos mudar, começou a usar o termo czar ainda, meio informalmente, o czar ali da Rússia, né? Era Ivan
Ivan III, não era ainda o Ivan Terrível, era o Ivan III. Esse Ivan III, que era o príncipe de Moscou, ele já estava com bastante força, o território já era bem forte. E ele procurou alguém para casar. Na época, os casamentos eram feitos muito com conveniência, com outras famílias nobres europeias, e ele acabou casando com a sobrinha do último imperador bizantino ortodoxo. Aí tem o dedo do Papa. Por quê? Quando o último imperador, o último Basileu, né? Vou usar essa expressão também, o último Basileu, que foi Constantino VII, ele morreu na tomada de Constantinopla. O filho dele conseguiu fugir. O filho dele chamava André, irmão da Sofia, que ia casar com Ivan III. Eles foram morar em Roma e se converteram ao catolicismo. Foram recebidos pelos papas e tudo. A coisa parecia que ia bem, né, nessa família. E o Papa, na época o Papa era, se não me engano, Paulo II. O Paulo II, que tinha algum contato diplomático com Ivan III, arquitetou o casamento da Sofia com o Ivan. Na visão do Papa, o reino então ortodoxo do Principado de Moscou poderia se converter à fé católica, porque a futura rainha Sofia, era católica. Então eles casaram em Roma. O Ivan III não foi para Roma, casou por procuração, mas casou em Roma, assistido por cardeal, não sei se o Papa participou. E depois, quando a Sofia, o sobrenome dela era Sofia Paleólogo, né? Paleólogo é uma longa dinastia dos basileus de Constantinopla. Quando a Sofia foi então conhecer o futuro esposo, que é o Ivan III, foi uma comitiva romana lá para tentar converter o Ivan III. Só que o que acabou acontecendo é que a Sofia se perdeu e aderiu aos ortodoxos, infelizmente. Você vê que às vezes o Papa se engana mesmo. Papa se engana. Mas é que não foi uma boa jogada, não foi uma né? boa jogada. Mas valeu a tentativa. Desde Não o começo foi... do cisma, não faltou empenho do Papa, de alguma forma, a tentar converter os ortodoxos. Sempre convidando para concílio, sempre mandando umas embaixadas, sempre mandando algum tipo de coisa. E essa foi uma tentativa pelo casamento que, infelizmente, não deu certo. O pessoal diz que não, que a igreja rompeu, nunca fez nada, né? Não se preocupava com eles, né? E a conversa é fiada, né? Sempre teve a ocupação da conversão. No Concílio Vaticano I, no século XIX, também teve uma tentativa. Então, sempre teve tentativa disso. Bom, por fim, esse Ivan III, com o casamento, ele tinha outras ideias na cabeça. Ele queria então se tornar o herdeiro do Império Bizantino Ortodoxo. Ele começou a adotar vestimentas do Império Ortodoxo Bizantino, usar os termos, rituais e tudo, e mais, adotou como a águia bicéfala como símbolo do futuro, então, Império Russo e então Principado de Moscou. A águia bicéfala era usada como símbolo no Império Bizantino e também na Alemanha também. Mas ele adotou então a águia bicéfala, dando a entender que então ele era o sucessor do Império Bizantino Ortodoxo. Nessa época já começou a se desenvolver a tese isso aí nós estamos falando bem no finalzinho do século XV, 1490, por aí. Em 1520, Filofei então propõe justamente a tese da Terceira Roma. Ele falava: 2 Romas caíram, Moscou é a Terceira Roma e não haverá uma quarta. E aí nós temos aí então o marco do movimento milenarista russo, que eu vou comentar mais em detalhes. Aí esse reino não parava de crescer, tanto é que depois quando se tornar império, vai conquistar até o Alasca, né? Aí morre o Ivan III, assume Vasílio III. Depois aí finalmente vem a figura mais famosa de todos os czares, né, da época antiga, que foi Ivan o Terrível. Ivan IV Terrível, cuja fama é justificada, já que ele matou o filho depois de uma discussão, né? Bonzinho, né? Pessoa muito... Temperamento forte. Temperamento forte. Todos os czares da Rússia eram extremamente cruéis. Eles eram completamente autocráticos, todos no estilo oriental. Nenhum deles era só no finalzinho, né? Nicolau II, Alexandre III já eram, não mais, depois do século XIX ali, todos já eram
bem ocidentalizados, né? Bem românticos, para dizer a verdade. Mas nessa fase aí todos eram bem cruéis, né? Não é só o Ivan IV Terrível. O Ivan IV Terrível aí sim começou a usar oficialmente, eu sou o czar. Czar significa César, né? Começou a usar o título de czar, começou a falar já num ambiente mais imperial, mudou as leis, expandiu o território, subjugou os inimigos, fez grandes conquistas, né? Depois vem um outro marco no expansionismo russo, avançando já bastante, foi Pedro o Grande. Ele chama Pedro o Grande porque ele tinha 2 metros de altura, também era bem cruel também. Aí Pedro o Grande vai ser acusado de ser excessivamente ocidental, né? Depois eu vou explicar melhor esses termos. Aí Pedro o Grande morreu em 1721, mais ou menos. Ele viajou para a Europa, viajou para a Inglaterra, para a França, para a Itália, trouxe um monte de artesãos, artistas, escultores, arquitetos para a Rússia. E ele que construiu São Petersburgo, que depois virou Petrogrado, depois Leningrado, agora voltou a chamar São Petersburgo. Ele que construiu e mudou a capital de Moscou para São Petersburgo. Então ele foi acusado por muitos de ser excessivamente ocidental, por ter trazido a Rússia mais ao ocidente. E ele, para os historiadores, diz que com ele já se pode falar Império Russo. Até então, não. Se falava num reino, no comecinho, Principado de Moscou, depois um reino, e agora sim, com Pedro o Grande já tomando conta de uma parte da Ucrânia, e já a leste dos Urais, ele já se podia falar em Império Russo. E aí o Império começou a crescer no século XIX, só vou dar a extensão do Império. No século XIX ele atingiu a maior extensão com a conquista do Alasca, aqui na América, que depois foi vendido para os Estados Unidos. E aliás já adianta uma história muito mal contada essa da venda para o Alasca. Imagina só, a Rússia, um povo imperialista ao extremo, que gasta dinheiro, vidas, todos os esforços para conquistar território. E aí vende o território para os Estados Unidos, a história está muito mal contada, né? Gasta vida, tudo, dinheiro, só para os Estados Unidos abrir uma exceção. Agora acho que tem uma trama aí meio subterrânea aí, né, nessa venda do Alasca para os Estados Unidos. Mas só para Agora, ver... eles deviam ser muito decididos mesmo, né? Porque para eles conquistarem o Alasca é muito distante, é uma zona muito inóspita, né? Um caminho muito difícil até hoje em dia, né? Até hoje em dia. Até hoje em dia, lá, para ir para o Alasca, de Moscou, quase que é melhor atravessar toda a Europa, ir para os Estados Unidos e pelo outro lado, né? Para fazer a conquista daquilo, realmente não devia ser fácil. E como você está dizendo, né? Depois de conquistar e ter uma dificuldade enorme, aí o que faz? Ah, agora vem para os Estados Unidos? Muito mal contada a história. Claro que aí tem uma conspiração contra. Então, só para dizer como a Rússia, que foi um povo extremamente guerreiro, extremamente imperialista, conquistou tudo, né? Foi o maior na área, né? Até hoje, né? A Rússia é o maior país do mundo, né? E no apogeu era acho que foi a maior nação de extensão territorial do mundo. Talvez perdendo, para Gengis Khan, né? Não sei agora os dados. Então nós estamos em Pedro Grande, só exemplifiquei aqui. E eu não falei ainda nada de doutrina, só ainda estou pavimentando o caminho do milenarismo russo, que vai ser agora a segunda parte da aula. Bom, agora na segunda parte da aula, então nós vamos tratar um pouco de doutrina. Antes de começar a doutrina, eu remeto aí nossos ouvintes aí para a aula da Dona Ivone, ou para o livro do professor Leandro, tratando da gnose e do panteísmo. A gnose e o panteísmo, elas se desdobram na história, elas são dinâmicas em duas grandes vertentes, né? Tanto de concepção de Estado como de escatologia, né? de história, que é o milenarismo e a utopia. A utopia, então, se liga ao panteísmo e o milenarismo se liga à gnose. A característica da utopia, tem um trabalho do professor Orlando lá no site da Monfort, quem tiver mais interesse está muito bem explicado. Então, as características gerais da utopia é o racionalismo, cientificismo, tecnicismo, mecanicismo, geometrismo, progressismo, futurismo, ditatorialismo, igualitarismo, estatismo, totalitarismo, ascetismo, pragmatismo, ecumenismo, tolerância e laicização. Ou seja, é muito no mundo moderno, né? Que é a obsessão pela
pela tolerância, obsessão pela técnica, onde Deus não existe, né? Esse é propriamente um mundo utópico. E o homem vai conseguir, né, fazer isso. O Darwin, né, a versão do Darwin, o homem vai ser pela própria biologia, supostamente, né? Vai evoluir até se tornar um super-homem por leis biológicas, naturais, né? E por leis naturais, né? Esse é bem. Então o Darwin ajuda bem esse lado da utopia, a ciência também. A gente vê como isso não está acontecendo, não está acontecendo. Mas supostamente, né, na visão deles, assim, o mundo ia ser perfeito pelo desenvolvimento da técnica e das leis naturais. E isso envolve tanto a utopia e o milênio, eles se revoltam contra o pecado original. Tanto o utopia como o milênio querem corrigir a natureza do homem. Haveria, então, na visão utópica e na visão milenarista, a retificação da natureza do homem e a retificação da terra também. Já que a maldição lá por causa do pecado original recaiu sobre o homem e sobre a terra também. Então, como o homem se revolta contra Deus, ele quer construir uma utopia na qual a própria natureza dele vai estar retificada e a natureza também. Todo sistema utópico é assim. O termo utópico vem do trabalho do São Thomas More, né? Logicamente, São Thomas More foi santo não por causa da utopia, sim por causa do martírio, né? Mas o nome... Apesar da utopia. Apesar da utopia, ele foi mártir e tal. Então, a utopia é muito o mundo moderno, que a ciência vai tudo resolver, é o mundo do ar-condicionado, que corrige as imperfeições do clima, é o mundo das técnicas da agricultura, que vai corrigir tudo, é o mundo que vai prolongar a vida ad eterno. Esse é o mundo. Isso. Que se espelha muito na arquitetura também. Então, por exemplo, o geometrismo é um item utópico na arquitetura, que é fazer tudo perfeitinho, tudo racional, tudo milimetricamente, prometendo um mundo perfeito. Teve vários movimentos literários no século XX que também eram assim, o futurismo do Marinetti era dessa linha, etc. O professor costumava citar muito o Jardim de Versalhes, né? O Jardim de Versalhes racionalista. Todo racionalista, né? As árvores todas podadas de uma determinada forma, então o homem controlando a natureza, né? Dominando tudo. O grande sistema, para ficar mais claro o exemplo, o grande sistema utópico foi o comunismo do Marx. O comunismo do Marx, então, prometia um mundo perfeito, igualitário, onde tudo ia desaparecer. Ninguém ia mais ter dor de cotovelo, dor de dente, nada. O Marx, todo mundo não termina de ler o Marx, fica parado só no socialismo, mas o objetivo final do Marx era o comunismo. E esse comunismo ia se tornar um novo homem. E esse novo homem não ia ter mais crime, o trabalho não ia mais pesar sobre o homem, aí também a correção do pecado original, não ia ter mais crime, porque o homem não ia ter mais índole má. Então, o exemplo máximo da utopia é justamente o comunismo do Marx. Aí do outro lado, a versão dialética da utopia é o milenarismo, que se prende à gnose. Aí é o oposto dialético, que é irracionalismo, magia, mitologismo, organicismo, culto da natureza, escatologismo, anarquia, antinomismo, sistema de casta, antiestatismo, deboche, orgia, aniquilamento do eu e sectarismo. Só que é interessante que muitos dos itens milenaristas e utópicos, eles são convertidos facilmente, um se leva ao outro. Então tem reinos milenaristas que têm itens utópicos e reinos utópicos que têm itens milenaristas, forçando bem a dialética. Lembrando que tanto o ciclo panteísta, utópico, e o ciclo milenarista, gnóstico, eles são dinâmicos, eles pressupõem um ciclo na existência do homem. Quer dizer, o homem ele não começou de um jeito e vai terminar do mesmo jeito. Ele começou de um jeito e vai ter que terminar de um jeito muito melhor. Isso aí no milenarismo o homem também vai terminar perfeito também. Sem problema nenhum, sem dor de cotovelo, sem precisar trabalhar. É o famoso Shangri-La, né? Shangri-La, exatamente. Como é que chama aquele do livro Horizonte Perdido, né? Horizonte Perdido, lá vai ser tudo perfeito. Fulano entra lá, vive 400 anos, ninguém tem mais dor nenhum, não tem mais sofrimento. Não tem mais sofrimento, não tem mais nada. O próprio do reino milenarista era o nazismo,
que prometia um reino de felicidade de 1000 anos. Tem milenarista porque isso aí duraria 1000 anos, né? Esse milenarismo é mais ardiloso até que a utopia, né? Porque muitos veem no Apocalipse um item milenarista. Então tem muitos católicos que acabam sendo seduzidos por esse milenarismo. Na história, o grande milenarista herético, né? Condenado pela Igreja Católica, mas que foi um monge, né? Foi o Joaquim de Fiore. Engraçado que o Joaquim de Fiore teve o processo de beatificação iniciado, depois ele foi excomungado. E coisa de uns 30 ou 40 anos atrás, teve um cardeal que fez uma homenagem a ele no Vaticano. Tem até um texto no site do Vaticano elogiando o excomungado do Joaquim de Fiore. As teses do Joaquim de Fiore, que é o protótipo do milenarismo, é que tinha a idade do pai, que seria o Antigo Testamento, teria a idade do filho, que seria o Novo Testamento, e finalmente ia ter que ter um terceiro testamento, que era a idade do Espírito Santo. Então, um era a lei, a outra era a graça e a outra era o amor. Então, eram as teses das 3 igrejas e da terceira fase. O Hitler estudou o Joaquim de Fiore, muito do pensamento russo, embora não citando diretamente, muitos não citam diretamente, também vem do Joaquim de Fiore. Só que, historicamente, antes do Joaquim de Fiore, a gnose que sempre difundiu muito o milenarismo, um milenarismo bem messiânico, foi a Cabala e o misticismo judaico. Aí a grande fonte desse estudo é o Gerson Scholen, no livro As Grandes Correntes na Mística Judaica, Cabala e seu simbolismo, e na biografia, no estudo de Sabbatai de Sevi, tem bastante coisa disso, na qual ele relaciona muito no mundo inteiro, todo lugar que teve um milenarismo, ele relaciona muito com tendo um viés judaico, um viés místico judaico. O Scholen apresenta isso, né, Marcelo? Não que ele seja o Não, doutrinador ele não é o né? doutrinador, ele é um historiador. Ele vai mostrar essas influências, né, no judaísmo, é isso, né? Ele era titular da cadeira de misticismo judaico em Jerusalém. Ele foi um historiador, ele não era um teórico, ele não era um profeta disso. Ele era um historiador. E é de longe o historiador mais citado de mística judaica. E ele que diz isso. Boa parte do milenarismo que teve e tem no mundo tem fonte judaica. E boa parte desse milenarismo é messiânico, porque toda a mística judaica é messiânica. O que significa isso? Significa que dentro de um ciclo gnóstico, que aí tem N variações da gnose, eu não vou explicar, que a Dona Ivone já explicou bem. Dentro desse ciclo gnóstico, o Messias vai aparecer num dado momento e vai completar esse ciclo gnóstico. Na Cabala é bem assim. E mais, pela Cabala e também por outros sistemas milenaristas, uma nação vai surgir como Messias também, como messiânica, que vai liderar esse processo de redenção da humanidade. Na realidade, a utopia e o milênio não deixa de ser uma redenção. Na redenção só teve uma, de Cristo. Só que para essas heresias do panteísmo utópico e do milenarismo, o homem é redentor de si mesmo. Então, o homem ele mesmo, quer por uma via mística ligada à alma, quer pelo corpo, uma via utópica, ele mesmo vai operar essa redenção. No qual o Messias, se a gente vê um viés messiânico nisso, e esse viés messiânico não é só judaico também. Tem um viés messiânico relacionado à parousia, que é a segunda vinda de Cristo. Cristo vai voltar, é claro. Só que alguns místicos, até católicos, né, ou heréticos católicos, ortodoxos principalmente, e protestantes, vão defender que essa segunda vinda de Cristo vai se operar uma nova redenção, que Cristo vai vir para instalar um reino perfeito e corrigir a natureza do homem, que é muito parecido com a visão judaica. A única diferença da visão judaica para esta da falsa parousia é que para o judaísmo, obviamente, o Messias não veio e vai ser a primeira vez. E para esses protestantes, hereges católicos e para ortodoxos, é a segunda vinda. E também nesse ciclo gnóstico de redenção, de reestruturação e de reconstrução dos vasos, aí pegando uma expressão bem judaica, é sempre uma nação que vai liderar esse processo. E qual nação que é? Depende do contexto histórico e onde moram os judeus e os teóricos desse ciclo. Então, exemplo, em Portugal teve um milenarismo, que era o sebastianismo. Então, Portugal, o rei Sebastião morreu lá na Batalha de Alcácer Quibir, mas para essa visão mística ele vai retornar
e vai instalar o quinto reino português que vai liderar a humanidade na redenção. Quer dizer, uma tolice, mas que teve muitos defensores na história portuguesa. Chegou no Brasil. Antônio Conselheiro era adepto dessa visão. Até hoje tem direitistas no Brasil que defendendo o defendem, sebastianismo. Eu vi outro dia um tradicionalistas que têm uma certo viés grande sebastianismo. simpatia pelo sebastianismo. Imagina que É uma absurdo. coisa ridícula. Então, em Portugal, isso, sebastianismo tinha origem bandá e tinha origem, rastreando bem, uma origem judaica mística. Nos Estados Unidos também tem essa visão chamada Destino Manifesto, muito popular no século XIX. Na Inglaterra teve uma visão mais utópica, também no século XIX, quando a Inglaterra foi imperial, foi o império mais rico do mundo, chamado quando advogava que os ingleses tinham que ser a raça senhorial do mundo. Uma visão bem racista, típica de inglês, mas também era bem forte na Inglaterra. Na França também teve um viés ridículo, do chamado Grande Monarca, inspiração mística também. Na Itália teve com Mussolini, que queria voltar aos tempos gloriosos do Império Romano. O nazismo propriamente é isso, de voltar a um tempo místico. E na Rússia também teve, que nós vamos voltar na sequência, que vai ser um movimento eslavão. Israel também tem, tese de Grande Israel, muito popular no finalzinho dos anos 60 do século passado, quando Israel ganhou umas guerras contra os árabes. Falava que Israel então ia liderar a humanidade no outro caminho e o Messias vinha. Teve um surto messiânico em Israel por causa disso. Então, todo lugar, conforme a influência da mística, conforme a influência do milenarismo, vai divulgar que aquela nação vai ser esse reino messiânico. E a Rússia não foi exceção. Aliás, a Rússia teve o movimento milenarista messiânico, que é conhecido com o nome de movimento eslavófilo, extremamente forte. Então agora vamos recapitular um pouco e fazer então a união desse milenarismo russo com a história russa. Então nós vimos que os russos aderiram aos ortodoxos, depois com Ivan III ele começou a adotar os símbolos ortodoxos e falou numa terceira Roma. Tudo isso preparou o caminho para então o movimento milenarista, que teve como apogeu no século XIX, que é o movimento eslavófilo. Esse movimento eslavófilo teve os principais nomes. Lá vem falar as pronúncias russas, que já é difícil. Ivan Kireyevsky, Konstantin Aksakov, Alexei Komiakov, Samarin, e os dois mais famosos que vieram um pouco depois, o Soloviev e o Bulgakov. Eu vou comentar eles nessa sequência. O Kireyevsky, ele tem um livro muito bom que comenta disso, já citando um pouco da bibliografia, que é Origens do Pensamento de Lenin, escrito pela Alain Besançon. É um livro imperdível, não só para conhecer o Lenin, como para conhecer o pensamento russo do século XIX, na qual o autor, o Besançon, que é um grande estudioso do comunismo, né, escreveu vários livros, ele cita que esse movimento eslavófilo era completamente gnóstico. Ele usa até essa palavra, era gnóstico. Esse Kireyevsky, ele criticava todos esses movimentos eslavófilos tinham um ponto em comum. Eles odiavam o Ocidente e odiavam Roma. Eles odiavam, ou então eles odiavam uma falsa Roma, criava aquela técnica do espantalho. E no Soloviev isso aí vai ficar muito bem claro, que eu vou comentar na sequência. Mas eles tinham ódio do Ocidente, da cristandade, tinham ódio à escolástica, né? Eles faziam uma interpretação diferente de Aristóteles, que não é verdadeiro, e odiavam a escolástica. Então o Kireyevsky dizia que a Igreja Católica tinha se perdido ao adotar a escolástica, veja só. Imagina. Então ele era um grande adversário do racionalismo escolástico. Ele também ficava revoltado com as conquistas romanas e também com o direito de propriedade, ou seja, ele era um comunista. Já era né? Preparando o comunista. Lógico, claro. O Besançon deixa isso muito claro. O pai do comunismo. Bom, aliás, o livro que você citou é isso, né? As fontes, isso, exatamente, né? Já está tudo isso. E o Kireyevsky, bem numa linha do Schelling, que eu vou citar daqui a pouco, ele defendia um organismo divino humano. De onde é que veio toda essa influência dele? Desse movimento eslavófilo? Eu falei, veio da própria construção da Rússia de ser a terceira Roma,
veio de forte influência judaica, e no século XIX isso aí ganhou um grande impulso intelectual, né, um grande impulso de desenvolvimento, por causa do romantismo alemão. Então esse movimento eslavófilo bebia muito na frente de principais dois autores, Hegel, principal deles, e depois o Schelling. E se nós formos pesquisar o Schelling e o Hegel, e todo o movimento alemão, qual que são as fontes dele? Vão ser fontes gnósticas, fontes da Cabala, da mística judaica, tudo dessa mesma linha. Então, quer dizer, volta a mesma coisa. Depois nós vamos ver que o Soloviev era obcecado pela Cabala também, reforçando a mesma fonte. O Hegel, já que eles eram obcecados pelo Hegel até também, então temos que saber um pouquinho do pensamento do Hegel, que eu vou falar rapidamente para entender o movimento eslavófilo. O Hegel tem um livro muito bom falando do Hegel chamado comentando sobre a linha mística do Hegel, que é Hegel Hermético, de um tal Mag, um clássico, é muito bem escrito, falando de todas as fontes do Hegel. E o autor diz que o Hegel não era um filósofo propriamente dito, ele era um místico, cheio de obcecado por sociedades secretas, pela Cabala, pelo pensamento do hermetismo, chama o Hermetismo em Hegel, o livro, o Hegel Hermético, agora me deu um branco. Então ele diz que o Hegel era completamente hermético de doutrina. E o Hegel desenvolveu um sistema, infelizmente adotado até no direito hoje, que é o sistema da dialética, da tese, antítese e síntese. Isso daí desenvolveu para o mundo inteiro, né, um pensamento errado. O Marx adotou esse viés para o materialismo dele histórico. Só aí foi para a Rússia, o Hegel foi muito lido. O Hegel tem visões completamente delirantes, místicas de tudo, né? E o Schelling, que é o segundo autor, também outro que estudou a Cabala, tinha uma visão nitidamente gnóstica, que nós não podemos compreender a realidade. A realidade é uma construção do intelecto, bem em linha mística gnóstica, né? Então essa foi a fonte desses eslavófilos. O Konstantin Aksakov dizia que a verdadeira liberdade é o sopro do Espírito Santo. Não deve haver liberdade política. Ele tinha um desprezo pelo capitalismo e pelo direito. Todos eles eram antinomistas. O direito é uma coisa que foi especialmente odiada pelos comunistas, por Marx e pelos místicos. Por quê? Pelo direito correto, não pelo direito positivo, né, que é um horror do Kelsen, Kant, Kelsen e companhia, né? O direito moderno tem três fontes, Hegel, o Kant e o Kelsen, que é uma versão, também tem uma influência agnóstica e panteísta. No direito estou comentando isso porque eu sou advogado, né, de trabalho, de formação. Então, e é um ódio contra o direito, por quê? Porque o direito é vinculado à lei. E mais, o direito bom é vinculado à lei natural que Deus colocou nas coisas e na alma do homem, né? Então diz São Paulo que a lei natural é inescapável, quer dizer, todo homem tem a lei natural escrita no coração dele, na alma. E todo gnóstico se revolta contra a lei, todo gnóstico se revolta contra o antinomista, todo gnóstico tem que se revoltar contra o direito. Então daí o ódio do movimento eslavófilo contra o direito. Eles diziam também que o ideal de Estado era um Estado de fato e não um Estado de direito. Tem que ter um Estado sem lei. O Marx vai mais além, o Bakunin também vai mais além, defendendo no final um não Estado, né? Um antinomismo completo sem Estado. E esse sopro do Espírito Santo é muito interessante. E agora eu vou fazer um ponte com a Igreja Ortodoxa. Tanto o Aksakov como o Komiakov, eles quiseram harmonizar a Igreja Ortodoxa com a gnose. Então diziam os comentaristas que, ou eles mesmos, agora eu não lembro se é comentário deles, assim como São Tomás conciliou Aristóteles com o catolicismo, eles iam conciliar Hegel com os ortodoxos. Por quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa, igualzinho, né? Igualzinho. Cada um, pessoal. Eu solto uma frase assim, defeito, né? Pronto, está tudo resolvido, tá tudo né? Resolvido. E esse sopro do Espírito Santo é muito curioso, porque isso é muito a alma da Igreja Ortodoxa, inclusive hoje em dia. Então dizem a Igreja Ortodoxa que não deve ter um chefe deles, um papa entre eles, porque na realidade a Igreja Ortodoxa é dirigida diretamente pelo Espírito Santo. Ele aparece nas reuniões, então é inspirado, né? Quer dizer, tem um faz as viés leis, bem protestante aí.
Então não tem um chefe, não tem um papa da Igreja Ortodoxa. Na realidade, a Igreja Ortodoxa são os 15 igrejas autocéfalas, 14 ou 15. Está em discussão se a Igreja Ortodoxa Americana vai ser autocéfala ou não. O que significa isso? Significa que cada bispo dessas 15 igrejas, eles estão na mesma hierarquia. Embora todos os 15 se denominem ortodoxos, todos eles são independentes, porque supostamente o Espírito Santo dirige esses 15 bispos principais. Agora a Igreja Ortodoxa, e aí que vem uma das chaves para a compreensão por que a Rússia é importante na história, que pouca gente às vezes para pensar, que quando teve o cisma do Oriente, eles não perderam a sucessão apostólica. Então todo o sacramento da Igreja Ortodoxa é válido, mas não é lícito. Então o que significa? Isso significa séculos de profanação, séculos de abuso contra o Santíssimo Sacramento, séculos de abuso contra tudo. Então a Rússia e todo o mundo ortodoxo, durante séculos, é uma ofensa grave a Nosso Senhor e Nossa Senhora. Então, na realidade, o problema da Rússia é um problema religioso. É um problema que se originou no grande cisma do Oriente, em 1054. É um problema religioso que culminou num problema político, né? E também num problema de místico, de gnose e de milenarismo. Já que todos esses movimentos eslavófilos eles não quiseram combater a Igreja Ortodoxa, querem harmonizar a Igreja Ortodoxa com a gnose. E conseguiram muito em parte. Hoje, se nós formos ver o que muitos padres da Igreja Ortodoxa falam, parece gnose pura. O Espírito Santo vai falar para todo mundo, quando o Cristo vier na parousia vai resolver todos os problemas, eles aderiram a uma espécie de mística. O povo russo e a Igreja Ortodoxa sempre tiveram um problema sério com superstição, com magia e com crendice. Houve na Rússia os starets, que eram supostos monges santos, que falavam as coisas mais absurdas nos povos. Eles circulavam a Rússia inteira defendendo o misticismo, defendendo que Deus ou o Espírito Santo ia aparecer para corrigir todos os problemas, que a Rússia não ia ser tão fria, que ia ser mais quentinho e tal, porque um ar-condicionado gigantesco, né, Lama? Não, mas isso é interessante no milenarismo. O milenarismo diz que a terra vai ser corrigida. Os judeus, quando conquistaram Israel, dizendo que a terra ia ser corrigida, ia ser a terra do mel e do leite. Que a Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, diz que a Palestina, a terra de Canaã, é a terra do mel e do leite. Então eles interpretaram isso de forma mística. E quando o reino messiânico vier, ou quando tiver no final do processo escatológico milenarista, vai ser tudo perfeito. Aqui no Brasil também foi assim. O Antônio Conselheiro defendia que o sertão ia virar mar. Quer dizer, acabar seca no Nordeste ia ter uma grande fartura de água. Então existe a mística da correção até do solo, da terra. Então esses starets. O povo russo sempre foi muito ligado à superstição. Quando acontecia uma desgraça na Rússia, eles apelavam que alguém fez um trabalho de magia contra a Rússia. Então era sempre assim. Muitos quiseram introduzir o budismo e misturar com a ortodoxia. Então, esse mundo da Igreja Ortodoxa é muito compatível com a gnose, é muito compatível com o milenarismo, com o messianismo. E essa Igreja Ortodoxa ela é extremamente perigosa e dialética. A Rússia sempre foi um sonho dialético. Muito comentarista diz que a Rússia é a dialética em forma de nação. A Igreja Ortodoxa, nessa visão, é bem dialética. Ela parece a Igreja Católica e não é. Ela, olhando assim, a grosso modo, para quem não entende, parece se for numa missa ortodoxa, parece igualzinha à missa católica. Então eles parecem, mas não são. A Rússia, ao mesmo tempo, Oriente e Ocidente. A Rússia, ao mesmo tempo, tem o milenarismo e tem a utopia. Então tudo na Rússia caminha para a dialética. A Rússia é a espécie do sonho hegeliano da dialética. Então, Komiakov, Aksakov, Kireevsky, eles sempre procuraram harmonizar a gnose com a Igreja Ortodoxa. Sempre foi assim. E cá entre nós foi um casamento bem perfeito. Então, querem compreender o momento eslavófilo, basta estudar a gnose. É aquilo ali é aquilo ali em forma russa. Agora, esse misticismo russo, a personalidade do russo colabora, né? Colabora muito. Muito fechado, longos invernos, depressão. E diz que ele em regiões ali da Sibéria com 3 meses trancado dentro de casa.
às vezes com a visita dos stares, às vezes sem poder sair, então com muito alcoolismo. Então o russo sempre foi muito místico, né, nessa visão, né? Aí vemos o Soloviev, que talvez seja o do movimento eslavo a figura mais famosa, o Soloviev. Soloviev teve um momento de glória agora em 2007, na época quando o Bento II, o Bento XVI era Papa. O cardeal Biffi de Bolonha fez um retiro para o Papa Bento XVI em 2006 ou 2007, agora não lembro, na qual ele trata de um livro do Soloviev, um livro tratando sobre o anticristo. Quer dizer, então nós temos um cardeal da Igreja Católica pegando para o Papa de um autor adepto do movimento eslavófilo, Soloviev. E eu disse que o Papa ficou muito interessado nessa visão do anticristo do Soloviev. Quer dizer que o anticristo ia ser ecumênico, ecológico, pacifista e humanista, né? Segundo a visão do Soloviev. Agora, essa visão do Soloviev também está com a força total por causa do mundo hoje. O Soloviev era obcecado pela Tricili. Tricili significa três forças em russo. Esse Tricili significa que a história é resumida em três forças: o Islã, o Ocidente e a Rússia. Então o Islã seria a tese, excessivamente místico, e o Islã também atrapalhou muito a vida ali da Rússia. Então, na visão histórica russa, sempre eles viram o Islã como um inimigo excessivamente místico, e queria destruir toda a obra da Rússia. E depois, o Ocidente, incluído Roma junto, é visto como fruto do iluminismo perdida pelo racionalismo exagerado. E a Rússia, então, ia fazer a síntese entre o Oriente muito místico e o Ocidente extremamente racionalista. A única diferença desse pensamento para o resto do movimento eslavófilo, e aí que o Soloviev vai brigar com eles, aí que ele fez uma coisa boa na vida, foi que ele defendia o Papa. Ele dizia que quando a Rússia fosse... Eles tinham certeza que a Rússia ia dominar o mundo e resolver todos os problemas. Quando a Rússia fosse, então para valer encarnar a terceira Roma, ela ia ter que fazer uma aliança com a primeira Roma. Enquanto o Aksakov, depois o Soloviev brigou com o Aksakov, o Aksakov tinha o horror dessa visão, e o Soloviev defendeu isso. Defendeu que tinha que fazer um acordo com a Rússia, um acordo ecumênico com a Rússia. É lógico que ele tinha uma visão errada da Rússia. Ele dizia que a separação da Rússia e da Igreja Ortodoxa era de fato e não era de direito. É um absurdo, né? Na realidade, o que ele queria era fazer uma união ecumênica entre a Igreja Ortodoxa russa e Roma. E essa união ecumênica ia salvar a humanidade, e o líder no Estado ia ser, obviamente, o czar, né? Ia ser um governante russo. O Soloviev, depois, no finalzinho da vida, ele ficou tão adepto dessa ideia que ele fomentou a volta do catolicismo na Rússia. Aí, quando ele morreu, discípulos dele reviveram o catolicismo na Rússia. Um bispo se converteu, trouxeram padres, ordenaram padres na Rússia. O Papa aceitou, na época era o Papa São Pio X, aceitou a conversão desse movimento russo. Foi feito um rito bizantino, oriental, russo, católico. E fizeram procissão em São Petersburgo. Pesava ainda uma proibição com o catolicismo, que podia levar à morte. Uma proibição que tinha uns 400 anos essa proibição. O Nicolau II suspendeu a proibição em 1905, e aí os russos tiveram liberdade de culto católica na Rússia. Aí teve um revigoramento católico São Petersburgo, Moscou e na Ucrânia. Isso aí foi interrompido com a Revolução Russa. Graças ao trabalho Teve um trabalho missionário? Teve. Acho que São Pio X me enviou lá, gente. Teve, até hoje, a Rússia ainda tem pouco. A Ucrânia tem bastante católico, a Rússia tem pouco. Mas lá ainda tem um rito bizantino. O russo é herdeiro desse trabalho aí, herdeiro do Soloviev, trabalho de São Pio X também. Infelizmente, quando começou a crescer, veio a Revolução Russa. Tem fotos lá nas festas marianas, os católicos em procissão em São Petersburgo. Bem interessante esse revigoramento. Isso aí então se deve bastante a Soloviev. Depois de Soloviev, o que é mais famoso é o Bulgakov.
Esse sim teve uma influência nefasta no Concílio Vaticano II, por causa da visão da kenosis. Tem um trabalho do professor Orlando que explica bem sobre a kenose. Eu não vou me alongar muito. A kenose significa esvaziamento. Tem um trecho difícil de entender lá no Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no São Mateus. Agora eu não sei onde é que está, se está no Atos dos Apóstolos ou no Evangelho de São Mateus. Falando da kenose. Kenose, termo grego, um tal esvaziamento. Só que esse esvaziamento é um termo caro para a cabala e para a gnose. Então, no processo de criação do mundo, Deus se esvaziou dele mesmo, criando o mundo. E isso teria sido feito na Igreja Católica também, e Cristo também teria sido isso. Quer dizer, essa visão é absurda. Só que essa visão da kenose influenciou, o Hegel também era adepto da visão da kenose também. Então, o Bulgakov ele não criou essa visão, ele divulgou essa visão. O pensamento do Bulgakov influenciou von Balthasar e Piero Corda, e essas ideias foram discutidas no Concílio Vaticano II. Né? Aliás, muito desse ecumenismo no Concílio Vaticano II tem uma influência aí da Igreja Ortodoxa. Assim. Já no século XIX, no Concílio Vaticano I, teve um membro da Igreja Ortodoxa, não me lembro quem, que não era da Rússia, era da antiga Iugoslávia, que foi contra a infalibilidade papal, defendendo o ecumenismo lá com a reunião das igrejas sobre o manto ecumênico. Né? Então nós vemos o Concílio Vaticano II, que obviamente não tinha influência totalmente russa. Né? A maior influência lá do pensamento do Concílio Vaticano II foi da Alemanha, né? Tanto é que tem aquele livro o Reino se lança no Tibre. Né? Mas nós temos aí duas coisinhas e agora aí de novo, bem, né? de novo. Agora de novo, o reino se lança no Tibre. Igualzinho. Mas tem dois dedos aí bem russos aí no Concílio Vaticano II. O primeiro é a não condenação do comunismo no Concílio Vaticano II. E o segundo é essa kenosis e esse ecumenismo meio místico aí que tem uma influência do Bulgakov aí nessa história. Então nós temos que o Concílio Vaticano II, algumas teses aí russas, milenaristas e utópicas, circularam por lá. Bom, nós falamos agora do movimento eslavófilo, agora eu tinha falado agora há pouco que a Rússia era a dialética por excelência. Pois é, qualquer outro movimento oposto ao movimento eslavófilo para dar justificativa para essa dialética, era o chamado movimento ocidentalista. Era o ocidentalismo. Então a Rússia, aliás, a Rússia não só no século XIX, mas boa parte da história, era rachada entre os que tinham uma visão eurasiana e uma visão ocidentalista. Exemplo máximo de ocidentalista de czar foi o Pedro o Grande. Então é que os eslavófos queriam uma ordem pré-petrina, antes de Pedro o Grande. Não vamos confundir essa visão eurasianismo com a visão eurasianista que se diz da Rússia hoje. O eurasianismo no século XIX era uma versão light, né, leve, do movimento eslavófilo. Então não era só uma questão territorial, de espaço vital também. Aliás, já que falei de espaço vital, esse milenarismo aí que nós estamos falando, de conquista, de expansão, também tem um lado milenarista na visão da guerra também. Aproveitando para não perder o bonde, é interessante comentar. O Hitler era adepto dessa visão, outros estrategistas em Israel e na Rússia são adeptos dessa visão. É lógico que na guerra tem certas cidades e pontos, penínsulas, istmos, e são estratégicos. Então, obviamente, Constantinopla é uma cidade estratégica, Istambul hoje, que controla o Estreito de Bósforo. Então, se regula a entrada do Mar Negro e do Mediterrâneo. Só que, para os milenaristas, a conquista de determinado território dá um efeito desproporcional à causa. Então, daria um efeito milagroso e a pessoa ganharia até o mundo com esse controle. O Hitler era adepto à tese do centro. Então, dominando o centro, ele dominaria o mundo. Então, o Hitler achava que só dominando Berlim, por causa disso, ele ia dominar o mundo. Porque Berlim era o centro da Alemanha, a Alemanha era o centro da Europa, e a Europa é o centro do mundo. Então, o exagero da teoria do centro. E os estrategistas russos, até hoje, comentam que a solução definitiva do mundo vai ser quem controlar Constantinopla. Por quê? Por causa de uma visão mística de Constantinopla, porque na realidade teve 5 Constantinoplas na história. Primeiro, a Constantinopla pagã romana,
como foi fundado. Depois a Constantinopla Católica, do Império Bizantino Católico. Depois a Constantinopla Ortodoxa, a Segunda Roma. Depois a Constantinopla Muçulmana. E depois, finalmente, a Constantinopla Laica Europeia, que é de hoje. É verdade que Istambul hoje tem mais muçulmano que ateu, que católico lá, mas na visão de tanto do Islã como na visão dos russos, a Turquia é um país ocidentalizado. Istambul é uma cidade europeia. Então, o controle de Constantinopla resolveria o mundo. Então, daí como o milenarismo entra até em técnicas de guerra, né? Então, agora voltando ali ao fio da meada, então, do outro lado dos movimentos eslavóficos estavam os ocidentalistas, que sempre teve ali na Rússia os defensores. E no século XIX, os principais nomes dos ocidentalistas eram Bakunin, Herzen e Belinsky. O Bakunin, de longe, é o mais famoso deles, porque o Bakunin era anarquista. Bakunin, na realidade, teve uma ligação com o movimento eslavófilo, depois brigou. O Bakunin tem uma vida extremamente tribulada, de fugir para lá, de fugir de prisão e tal. O homem das 7 vidas. Assim. Mas as teorias do Bakunin é que ele defendia o anarquismo. E ele chegou a conversar com Marx e brigar com Marx. Na realidade, se nós formos ver, o Marx também é anarquista no último processo do comunismo, na qual Marx dizia que não ia ter Estado mais. E o Bakunin também. Agora, por que eles brigavam? Porque o Marx defendia a tese do que tem que ter um socialismo no meio, entre o capitalismo, o mundo liberal, o Ocidente, conforme a expressão, e o comunismo no final. E o Bakunin achava que podia ser direto, daí a briga deles. O Herzen, que é uma figura um pouco menos conhecida, mas também foi um grande teórico importante nesse pensamento russo, também andou de um lado para o outro, de eslavófilo para ocidentalista, e ele definiu a Rússia como o Janus. Janus é aquele deus romano com 2 cabeças, uma virada para o Ocidente, outra virada para o Oriente. Então ele dizia que a Rússia era assim, era dialética, uma orada para o Ocidente e outra orada para o Oriente. A coisa é tão simbólica assim na Rússia que quando o czar foi condenado à morte por Lenin, o czar estava preso em Ekaterimburgo, lá eles foram executados. Ekaterimburgo é justamente a divisa entre a Rússia asiática e a Rússia europeia. Até nisso vem a dialética no sistema russo, né? Bom, agora nós já estamos chegando aqui no final da aula. Na próxima aula nós vamos dar continuidade, analisando então a consequência do movimento eslavófico que vai culminar no comunismo. Lembrando que o Marx, o primeiro texto dele foi, obviamente, um dos primeiros lugares a receber a obra de Marx foi a Rússia. E lá ele teve grande apoio, porque justamente os eslavófilos e outros lá viam pontos em comum do que o Marx defendia e eles odiavam o Ocidente, assim como o Marx também odiava o capitalismo, propriedade privada, assim como o Marx odiava, né? E aí na próxima aula então nós vamos falar mais do século XIX, vamos falar da situação do camponês na Rússia, da semi-escravidão e de outras questões lá. Nós vamos deixar, senão essa aula ficou muito comprida, né? Então, muito bom, acho que está ótimo, não? Tá excelente, foi uma aula extremamente interessante, né? Mostrando esse paralelo entre a história russa e a mentalidade russa e toda essa doutrina, acho que foi muito boa e acho que os nossos amigos e leitores vão ter muita expectativa para a complementação. Eu, pelo menos, vou ter, Marcelo. Vamos ver se a gente faz essa aula aqui o quanto antes. Vamos rezar para encerrar, então? Vamos, Pai do Filho Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Santa Olga e São Vladimir, rogai por nós. Pai do Filho Santo. Amém.